E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco do canal 3E. Hoje eu passei aqui para falar de um assunto diferente. Vamos começar a falar sobre lareiras. Como é feita uma lareira, que problemas ela pode ter, que problemas acontecem quando tem uma lareira aberta, a evolução e soluções que foram adotadas na Europa para melhorar a eficiência de uma lareira. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Veja aí o nosso vídeo. Bom, no nosso vídeo Introdução a Lareiras, vamos falar sobre as lareiras abertas, né? Alguns problemas e soluções que foram sendo adotadas à medida do tempo para resolver esses problemas. Então, quando nós temos uma lareira aberta, basicamente nós temos dois tipos, uma lareira de alvenaria, né, e as lareiras metálicas. Uma lareira de alvenaria, muito bem dimensionada, né, o rendimento térmico dela, e rendimento térmico entenda-se quantidade de calor transmitido para o ambiente pelo calor gerado na combustão. O rendimento de um equipamento desses é de 5 a 10%. Então quer dizer o seguinte, da quantidade de calor que eu tenho gerado aqui, eu aproveito apenas 5 a 10% para aquecimento do meu ambiente. Isso é um rendimento extremamente baixo. Numa lareira metálica, esse rendimento já fica um pouquinho mais alto, né? Porque ela, além da radiação do fogo, ela vai ter algumas perdas maiores de calor para o ambiente através da sua chapa metálica. Isso vai melhorar o aproveitamento de calor para dentro do ambiente. Rendimento de uma lareira dessas de 15%, talvez a 20%. O problema delas, o que é? Como nós temos uma superfície de boca bastante grande, e para que não volte fumaça para dentro do nosso ambiente, a quantidade de ar do ambiente que tem que entrar na lareira para que não volte fumaça é de aproximadamente 60 metros cúbicos de ar para cada metro quadrado da boca da lareira. Isso é bastante, isso é muito ar. E o que acontece? Da onde vem esse ar? Do ambiente. Se ele vem do nosso ambiente, o que acontece? Da onde que vem esse ar? Se nós pegarmos um projeto base, nossa lareira nessa posição aqui, né, ela vai retirar do ambiente em torno de 60 metros cúbicos de ar por hora. Esse ar vai entrar pelas frestas das janelas, né, todas as janelas, portas, vai entrar por essas frestas e vai criar nesta zona onde tem a entrada do ar desconforto, porque vai ter correntezas de ar frio, né? Praticamente uma lareira dessas vai ter o aquecimento dela limitado a essa região onde a radiação do fogo alcança. Então, o que se fez na nível da Europa para solucionar esse tipo de problema? O pessoal começou a adotar modelos diferentes de lareira. Então, uma lareira com aquecimento de ar. Então, eram equipamentos abertos também, né? Com a sua saída normal de chaminé, né? Uma saída de ar quente de convecção, né? Esse ar era tomado do exterior, né? Então, a quantidade de ar que saía do ambiente era recolocada por este tipo de sistema. Então, nós temos uma certa compensação. Então, além da radiação de calor, né, esse equipamento ainda tinha alguma transmissão de calor por esta superfície, né, a superfície de cobertura refratária, né, pela nossa área de transmissão de calor por convecção, na parte de trás, né, a tomada de ar para a combustão, parte também vem de fora, parte do ambiente, né, o que diminui a circulação de ar do ambiente, né, e já soluciona alguns dos nossos problemas. Então, elimina parte de correntezas de ar frio, né, e aumenta a eficiência da
do nosso equipamento. Um equipamento desses aqui, a eficiência dele chegaria próximo dos seus 25 a 30%. Né? Aí o que acontece? Como ainda tinha uma superfície aqui aberta, um espertinho pensou, e se eu fechar toda ela com vidro? Né? O que acontece? Vamos analisar só na questão da combustão o que aconteceu. Quando nós temos a combustão, nós temos uma fase que é a combustão primária, que é logo depois da ignição da lenha. Nós temos uma fase de gaseificação, que vai até os seus 500 graus. Tá? Isso aqui, essa combustão, nós geramos sempre 2 partículas de carbono com 1 partícula de oxigênio. E nós geramos 2 partículas de monóxido de carbono. Para entender o que é o monóxido de carbono, aquela fumaça que sai da lareira, aquela fumaça é monóxido de carbono. Quando se fecha uma lareira dessa, a temperatura aumenta, né? E a chama começa a ter uma temperatura um pouco mais alta. E alguém percebeu que injetando mais oxigênio neste ponto da chama, né, nós conseguimos uma combustão secundária. Então, aquela nossa partícula, 2 partículas de monóxido de carbono, com mais 1 partícula de oxigênio, elas transformam em dióxido de carbono. Qual é a diferença? Uma combustão mais limpa. Então, se a gente olhar uma chaminé de uma lareira e ela está saindo só aquele calor, não está saindo fumaça escura, a combustão ela está muito próxima de uma combustão mais perfeita. Né? E aí, com isso aqui, surgiram as lareiras fechadas de dupla combustão. Né? São lareiras que têm uma tomada de ar do ambiente. Como são fechadas, né, a quantidade de ar para a nossa combustão é só aquela necessária realmente para a queima da lenha. Nós não trabalhamos com aquele excesso de ar que trabalhava a nossa lareira de alvenaria ou nossa lareira aberta. Né? Nós precisamos de uma quantidade bem menor de ar para realizar a combustão. E como ela está fechada, a temperatura aumenta, e aonde aumenta a temperatura é injetado mais oxigênio, né? O ar entra por essas 2 entradas de ar, é pré-aquecido junto da chapa de aquecimento por convecção da lareira e injeta um ar quente nessa zona para melhorar a nossa combustão. Então aqui nós temos os equipamentos com uma tecnologia bem mais avançada, atingimos rendimentos que vão até próximo dos 80%. Então, se a gente observar a diferença de uma lareira comum para uma lareira desse tipo aqui, né? Uma lareira de alvenaria considerar em torno de 10%, né? Aumentando para 80% a nossa combustão, nós temos 8 vezes mais eficiência. Então, 8 vezes menos consumo de lenha. Né? Então, temos um equipamento com muito mais tecnologia. Então, se me perguntarem hoje, né, o que se faz numa obra? Faço uma lareira de alvenaria, né, e aí posteriormente faço alguma coisa em cima dela? Não faço nada. Deixo, na pior das hipóteses, um chaminé para colocar um equipamento desse tipo a posteriori. O que acontece nessa nossa situação aqui, quando nós temos, por exemplo, a lareira desligada e um equipamento de ar-condicionado no ambiente. Na situação de inverno, nós temos uma entrada de ar frio pela nossa lareira, né? Ou alguma circulação de ar entre as nossas janelas e a nossa lareira. Nós temos uma fuga ou de calor ou de frio, que é verão ou inverno. Então, a nossa lareira vai ser sempre um ponto de atrapalho no nosso sistema de aquecimento do ambiente ou no sistema de refrigeração. Então, imagina assim, eu estou com a lareira desligada e estou com o sistema
de ar-condicionado aquecendo o meio ambiente e esse ar que eu aqueço no ar-condicionado, ele vai entrar dentro da lareira, vai sair pelo chaminé e vai entrar frio pelas janelas. Isso vai atrapalhar o meu sistema de aquecimento. Vai me gerar mais consumo e menos benefício. Se a minha lareira for fechada, a possibilidade disso acontecer é muito pequena, porque a quantidade de ar que ela trabalha é muito pequena. Então, os problemas gerados por ela são bem menores. O outro detalhe é o seguinte: imagine que as nossas janelas sejam janelas com uma vedação extremamente boa. Eu não tenho ar para alimentar a minha lareira. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho combustível, eu tenho que ter o comburente, que é o ar. Se eu não tenho ar, o meu fogo vai apagar. Então, numa lareira desse tipo aqui, o ar para a combustão dela, pelo menos a combustão primária, vem de fora. E tu garante que retire muito menos ar de dentro do ambiente. Então, se tiver janelas com boa vedação, isso aqui soluciona também este problema. Bem, pessoal, espero que tenham aproveitado o nosso vídeo de introdução às lareiras e que na hora que for projetar algum tipo de lareira aberta, lembre das dicas e lembre dos problemas que elas podem ocasionar. As duas maneiras para evitar esses problemas é já fazendo a obra um equipamento com uma tecnologia embarcada um pouquinho maior, ou se não, fazer só o chaminé, deixar só pronto um chaminé de alvenaria em cima da laje e posteriormente furar e instalar um equipamento com uma tecnologia embarcada um pouquinho maior, caso não se tenha dinheiro para um investimento inicial mais alto. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, curta, compartilhe. E não esqueça de entrar no nosso canal, canal3z.com.br, baixe o nosso e-book, é gratuito. E nos encontramos no próximo vídeo, falando daí sobre lareiras que aquecem mais ambientes. Até mais, pessoal!